aí o programa do povo com Ilan Lázaro. O povo é feliz. Itaperuna e distritos estão fechados. Hoje eu estou frente a frente com a doutora Carla Gil, uma das melhores nutricionistas também da nossa região. Sempre nós prezamos em trazer grandes profissionais aqui. E eu a trouxe aqui hoje com um dos temas que tem mais desafiado as mulheres na atualidade, que é a endometriose. E isso tem sido um desafio muito grande para muitas mulheres. Muitas mulheres casam com o sonho de poder de engravidar, formar uma família, como está escrito no Salmo 127. Porém, quando vão perceber, existe uma dificuldade para poder se engravidar. Quando vão perceber, existe esse grande desafio na vida delas. E eu estou frente a frente hoje com uma das melhores profissionais da nossa região, que é especialista nesse tema. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Doutora, desde já quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Mas antes de nós começar a discorrer sobre o tema, gostaria que você se apresentasse para a população. Afinal de contas, quem é a Carla Gil? Então, a Carla é uma nutricionista. Desde o início, eu sempre pensei em seguir em alguma área da saúde. Então, eu fiquei até em dúvida em algumas faculdades que eu ia fazer. E no final, acabei escolhendo a nutrição. Então, antes mesmo de iniciar a nutrição, na faculdade de nutrição, eu já priorizava uma alimentação saudável, já tinha esse hábito. E eu sou uma pessoa que sou muito perfeccionista em relação ao meu trabalho. Eu levo muito a sério em relação a isso. Sou uma pessoa que tem sonhos, tenho muitos desejos e tenho certeza que muita coisa boa ainda está por vir. Então, doutora, um dos propósitos que nós trouxemos aqui hoje, que é um dos temas, eu como profissional farmacêutico, sempre eu sou muito questionado sobre isso. Só como eu sempre digo, cada um dentro da sua área. São fatores que, infelizmente, não está ao domínio do farmacêutico. E a endometriose se tornou um dos grandes desafios. Isso tem tido uma crescente muito grande na atualidade. Mas conta pra gente, o que é, afinal de contas, essa endometriose? Então, a endometriose, ela é uma doença crônica, ela é inflamatória e ela é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade do útero. A gente, nutricionista, a gente não dá o diagnóstico, mas querendo ou não, a gente tem que saber como que se dá esse diagnóstico, quais são os sintomas mais comuns que essa mulher ela vai ter. Então, a questão dos sintomas vai variar muito de mulher para mulher. Então, tem algumas mulheres que elas não vão ter sintomas nenhum e elas acabam descobrindo depois que elas tentam engravidar. Nossa. E descobrem a doença. E os sintomas mais comuns, geralmente, é dor na relação sexual, dor pélvica, cólica menstrual muito forte, aquela dor incapacitante, um fluxo menstrual muito alterado, mas esses sintomas ele vai variar muito de mulher para mulher. E a questão dos exames, o ideal é a gente não fazer apenas um exame, fazer mais de um para que tenha um diagnóstico mais preciso. E geralmente é feito ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Tem um que é feito em centro cirúrgico, que é o padrão ouro, é o melhor de todos, que se chama laparoscopia, se eu não me engano. E tem exames bioquímicos, tem análise de sintomas, tem ressonância magnética. Então, assim, tem alguns exames. Então, o ideal é não fazer apenas um e fazer mais de um para poder ter um diagnóstico mais preciso. Então, doutora, a gente percebe que isso, por mais que a gente percebe que sempre já existiu, mas parece que tem tido uma crescente maior, E existe alguma teoria, algo assim que explique esse surgimento? Porque se tornou, pode dizer assim, dentro dessa década, um grande desafio para a mulher. Muitas mulheres já têm até feito exames antes de casar, para não ser uma frustração, Eu conheço pessoas que casaram, estão casados, e com dificuldade, a mulher com dificuldade em engravidar, que era um sonho do cônjuge, da família, quando foram ver, estava com endometriose. Existe alguma teoria de como isso surgiu, como tem avançado esse surgimento? Então, existe sim. Na verdade, a endometriose, ela é multifatorial, Então, tem a questão de
inflamação, estilo de vida, genética, tudo isso acaba influenciando. Mas a gente tem uma teoria que é chamada teoria da menstruação retrógrada, que seria um refluxo da menstruação. Então, a gente tem um espaço entre a tuba uterina e o ovário, e pode ter um refluxo dessa menstruação entre esses dois, né? E pode ficar a presença de um sangue ali. Só que esse sistema imunológico, ele acaba não degradando esse sangue que fica ali na região do peritônio. Então, esse sistema imunológico, ele não funciona, ele não degrada esse sangue que fica ali. E como ele não degrada esse sangue, vai chegando cada vez mais vasos sanguíneos e começa a alimentar cada vez mais esse foco, né? E vai piorando cada vez mais essa endometriose. E aí, quando não tem o diagnóstico, né? Essa mulher, ela não sabe, essa endometriose, ela vai piorando e pode acabar indo para outras regiões. Então, pode ir para intestino, para ovário, tuba uterina. Nossa. E existe algum fator associado ao surgimento dela atualmente? Porque a gente percebe, assim, uma crescente muito grande, né? Assim, como outros fatores também psíquicos que existem hoje também, nossa atualidade mudou muito. Existem doenças, tanto do corpo como também da mente, que surgiram muito na nossa última década. Mas existem fatores associados a esse surgimento, desse aumento? Então, existe. Vai ter uma alteração nesse sistema imunológico, né, como eu disse. Vai ter um aumento de estresse oxidativo e de inflamação. E nós temos duas alterações hormonais, que vai ser o aumento do estradiol e uma resistência à progesterona. Então, eu sempre falo que é tipo um ciclo vicioso, né? Então, a inflamação que aumenta o hormônio que acaba aumentando a proliferação e essa proliferação acaba aumentando a inflamação. E em relação à resistência à progesterona, é meio que o receptor dele não funciona. É tipo um problema epigenético. E em relação a essa resistência à progesterona, tem uma vitamina que a gente tem que ficar atento com ela, que é a vitamina D. Essa resistência à progesterona, ela pode acabar causando uma deficiência de vitamina D. E também a gente tem um estudo, não é um estudo super bom, assim, vamos dizer assim, precisa de mais estudos comprovando isso, que essa vitamina D, ela pode reduzir a dor nessas mulheres. E a vitamina D é um anti-inflamatório, né? Então, como é uma doença inflamatória, então essa vitamina D pode até auxiliar. Mas a gente também tem outros suplementos que têm comprovação científica muito melhor, mas pode ser uma possibilidade o uso dessa vitamina D, né? Principalmente porque pode ter uma possibilidade de ter uma deficiência de vitamina D quando tem essa resistência à progesterona. A gente poderia ter uma ousadia clínica de falar com assim, depois do Covid-19 para cá, acho que quase todo brasileiro fazer exame que quase todo mundo tem, né? Uma deficiência muito grande de ferritina, vitamina D e a vitamina B12, né? Poderia ter um pouco de associação, você acredita? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Hoje até as pessoas têm até mais acesso, né? À suplementação, assim, né? Conseguem comprar de forma muito fácil. Mas sim, eu vejo muito também. As pessoas têm muita deficiência de B12, ferro, vitamina D. Então, doutora, considerando assim, esses fatores que você diz, existe uma abordagem padrão, um tratamento a ser individualizado pela paciente? Então, não existe, assim, basicamente, cada tratamento vai ser individualizado porque cada mulher vai ter um tipo de sintoma e vai ter um grau de endometriose, né? Algumas não vão ter uma endometriose tão profunda, vai ter uma endometriose mais superficial. Mas se fosse, assim, para escolher, vamos dizer assim, um tratamento perfeito, né, entre aspas, seria essa mulher não menstruar ou reduzir o fluxo menstrual o máximo possível dessa mulher. Então, por isso que acaba usando muito o anticoncepcional combinado sem parada, por conta disso. Nossa, gente, já existem muitas participações aqui. Eu quero, antes para a próxima pergunta, quero agradecer a nossa querida Ione Poubel, minha grande amiga, gente. A gente malha todo dia junto. É um prazer ter você. Deus abençoe. Ela falou que tá lá no bazar. Obrigado. Um abraço para todos vocês, tá? Deus abençoe você. Obrigado pelas felicitações de aniversário.
Nossa querida Cida Salles também, do João Bedinho mandando. A minha mãe na Argentina mandando sobre o meu aniversário. Muito obrigado, gente, por todo esse carinho, por todo esse prestígio. Eu amo cada um de vocês. Doutora, nossa próxima pergunta, até antes de chamar o nosso primeiro comercial, existe alguns suplementos que podem ser úteis no manejo da endometriose? Que hoje em dia virou, como você disse, as pessoas às vezes querem até fugir dos profissionais, né? E eles mesmos pegam ChatGPT e eles mesmos querem fazer infelizmente, nós profissionais da saúde estamos passando por isso, né? As pessoas preferem, às vezes, pegar... Todas as áreas eu percebo, a pessoa quer montar uma ficha de academia, vai no ChatGPT e joga ficha ideal para tal, assim. Então, as pessoas, às vezes, hoje têm feito muito isso. Mas existe uma suplementação ideal? Então, muitos suplementos podem ser utilizados, né? Então, em especial, se essa mulher ela não faz o uso do medicamento, a gente tem a possibilidade, né, do meio nutricional, fazer a utilização da crisina. Então, a crisina vai fazer com que reduza esse estradiol, e ela faz isso por meio da inibição da aromatase. Então, quando inibe essa aromatase, vai reduzir esse estradiol. E por isso que não faz muito sentido a gente fazer a suplementação de crisina se essa mulher ela faz a utilização do anticoncepcional, né? Porque já que o anticoncepcional ele já vai fazer isso. E um outro ponto também é que são os disruptores endócrinos. São algumas toxinas que a gente acaba estando expostos, né? E esses disruptores endócrinos, eles podem acabar aumentando esse estradiol. É claro que não tem como a gente reduzir todas essas toxinas da nossa vida, né? Mas tem algumas que a gente pode reduzir ou até mesmo retirar. Então, a questão do plástico, desodorante, hidratante, perfume, produtos de limpeza. Então, tem algumas coisas que a gente pode reduzir. Claro que não tem como reduzir tudo da nossa vida, né? Porque se a gente tirar tudo... Não tem como, né? A gente fica É quase que impossível, né? Exatamente. Gente, nós vamos agora para o nosso primeiro comercial daqui a pouquinho, parte B, frente a frente com a